Olá, pessoal! Como você está? Como acordou hoje? Feliz, contente, preocupado? Lance todas as suas ansiedades, seus medos aos pés de Jesus. Fique tranquila. Hoje vai ser um dia maravilhoso, um dia de bênção. Eu profetizo na sua vida um dia de saúde, paz, alegria, um dia em que o Senhor vai na sua frente, tirando os espinhos, quebrando as barreiras, tirando as pedras para que o seu pé não tropece. Hoje, aquilo que você espera vai chegar. A harmonia no seu lar, a prosperidade financeira, a tua saúde vai melhorar. Creia, tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E pela fé, você pode conquistar tudo o que você quiser, tudo o que você precisar. Deus está com você. Eu gostaria de meditar com vocês na palavra de Deus. Está em 1 Samuel, capítulo 1. A palavra nos fala de Eucana, um homem que era temente a Deus. Ele tinha duas esposas, porque naquele tempo, por causa da dureza do povo, Deus permitia que tivesse mais de uma esposa. E também para poder procriar, porque o mundo precisava de braços, né, para trabalhar. E ele tinha duas esposas, Ana e Penina. A Penina, ela tinha filhos, mas Ana era estéril. Naquele tempo era muito importante a mulher gerar filhos. A mulher que não gerava filhos, ela era desprezada pela sociedade, ela era considerada amaldiçoada. Então era muito importante ter filhos, principalmente filhos homens, para poder continuar o nome da família, para poder herdar as terras. E Ana, ela era estéril, por quê? Porque Deus tinha cerrado a madre dela. Deus não permitia que ela tinha filhos. Deus tem um propósito em tudo. Às vezes você tem um problema que você está orando e não vem a solução e você fala, por que aconteceu isso comigo? Por que Deus não me abençoou? Mas às vezes é para a glorificação do nome do Senhor. Calma, calma que a sua bênção virá. Eucana, ele ia sempre fazer sacrifício, de ano em ano ele ia fazer sacrifícios a Deus, né? E aí era sacrifício de animais. Uma parte eles sacrificavam a Deus e a outra parte eles poderiam comer junto com a sua família. E Eucana dava uma parte para Penina, mas ele dava uma parte maior para Ana, porque ele via que o coração de Ana era bom e ele via o sofrimento de Ana por não ter filhos, né? Penina desprezava Ana por causa disso. Isso é muito triste. Você ser desprezado por uma pessoa de fora é ruim, claro, você sofre. Mas quando a pessoa que te despreza, que zomba de você, está dentro da tua família, aí é pior ainda. E graças a Deus, a minha família não é assim. A minha família, cada um torce pela prosperidade do outro, pela felicidade do outro, graças a Deus. Mas tem famílias que há uma competição entre os membros
Um irmão fica morrendo de raiva quando o outro começa a prosperar, quando o outro arruma um emprego, consegue uma promoção. Nós temos que ter união, nós temos que um ajudar o outro e ficar feliz do outro prosperar, né? E Penina, todos os dias, ela zombava de Ana, tudo. E às vezes é bom ter uma Penina na nossa vida, né? Porque a Penina fazia Ana buscar a Deus. Muitas vezes, quando tá tudo bem assim, a gente esquece, a gente relaxa, não busca Deus, não lê a palavra. Mas quando tem alguém que fica te importunando, você se sente assim com força para ir buscar Deus, para orar, né? Então, às vezes a Penina empurra a gente, impulsiona a gente, né? Penina, ela tinha filhos, não para adorar a Deus, mas para afrontar a Ana, para competir com Ana, né? Ana queria ter um filho para poder adorar a Deus. Ela queria que esse filho fosse temente a Deus. E aí todo ano ela ia lá no templo junto com o marido dela e com a Penina, né? E ficava orando lá a Deus para poder ter um filho. E ela foi até criticada por orar demais. O sacerdote Eli pensou que ela tivesse bêbada, porque ela só chorava e só os lábios dela se moviam e ela estava ali num clamor a Deus, conversando com Deus, tudo, e ela foi mal interpretada pelo sacerdote. Aí ela falou, explicou a situação para ele, tudo, e o sacerdote ali profetizou bênçãos na vida de Ana. Ele falou, pode ir e que o Senhor conceda os desejos do seu coração. Quando Ana recebeu essa palavra, ela creu, ela abriu o coração, ela recebeu aquela palavra. Ela tomou posse da bênção dela. E aí, quando ela voltou para casa, o semblante dela já não era mais triste, já era alegre, porque ela tinha promessa de Deus na vida dela. A promessa de Deus, ela alegra o nosso coração. Fique firme na promessa de Deus, crendo na palavra de Deus, crendo na sua vitória. Não duvide. E Ana, depois de um tempo, o Senhor visitou ela e ela teve um filho. E ela tinha prometido que esse filho, quando ele desmamasse, ela ia levar no templo e ia deixar lá para ele ser preparado para ser sacerdote, para poder servir a Deus, né? Então, ela não queria o filho dela para ela. Ela queria o filho para Deus, para glorificar o nome de Deus. E ela teve um filho, chamou Samuel. Você sabe o nome de algum filho de Penina? Não, a Bíblia nem fala a história deles, o nome deles, nada, eles não foram conhecidos. Agora, o filho de Ana foi Samuel, ele foi um sacerdote e profeta. Samuel foi aquele que ungiu o rei Davi, rei de Israel. Já pensou que honra para uma mulher? Uma mulher que era estéril, que não podia ter filho, de repente gerou um sacerdote, de repente gerou aquele que ungiu Davi, o rei de Israel. Samuel entrou para a história como um servo fiel de Deus,
Todos conhecem a história do filho de Ana. E é isso que é importante para a gente. A gente não tem que ser conhecido no mundo, a gente tem que ser conhecido por Deus. Os nossos filhos não têm que ser famosos no mundo, elas têm que ser famosas para Deus, eles têm que ser reconhecidos como servos fiéis, servos obedientes. Filhos são bênçãos de Deus para nós. Nós temos que ficar muito alegre quando Deus dá um filho. A gente vê assim tantas crianças que são encontradas nas lixeiras, nas caçambas, que a mãe rejeitou. Mas Deus não rejeita ninguém. Deus está se lembrando daquela promessa que Ele fez para você. Os seus filhos vão ser bênçãos. Os seus filhos vão ser fiéis a Deus. Os seus filhos vão ser homens de bem. Creia. Eu profetizo o bem, a bênção na vida dos seus filhos. Se você não tem filho ainda, faça como Ana. Ore incessantemente. Peça para Deus, clame a Deus e faça um voto que o seu filho vai ser um servo de Deus. Você vai ver que dentro de pouco tempo você vai receber essa vitória. Siga o exemplo de Ana. Tenha uma fé inabalável em Deus. Creia nas promessas do Senhor. Obedeça a sua palavra e Ele concederá os desejos do seu coração. E você vai ser bem-aventurado, bem-aventurada, como Ana foi. Que Deus te abençoe, curta e se inscreva.